Eu quero falar com você hoje sobre como curar a dor que seus pais causaram em você. É muito interessante da gente perceber que a maioria dos pais provocaram dores, mágoas, sentimento de autoestima baixa nos filhos. Por mais amor que você sentia dos seus pais, se você olhar, você vai falar assim: putz, Roberto, ele me magoou, ele me destruiu muito. E vão ficar cicatrizes que vão criar traços neuróticos. E esses traços neuróticos, eles vão passar de geração a geração como uma herança maldita. Uma herança maldita. Então, vamos embora. Seu pai era uma pessoa muito crítica, muito dura. Quando você parar para observar seu estilo de ser pai, você vai ver que você está sendo crítico como ele era. Por mais que você reclamava, por mais que você se prometeu, ficou essa mágoa. Só que vai ficar uma coisa pior. Seus filhos, sua filha, seu filho, vão ter filhos. Aí você vai observar a maneira com que seu filho educa os filhos dele, você vai falar: meu Deus, como que está passando essa herança maldita que vem de geração a geração. E é muito importante que você se livre desse lixo, dessa mágoa. Essa mágoa é lixo. Esse sentimento de vingança, de vingatividade, é lixo. Mas se eu falar para você, simplesmente perdoa, você vai falar: Roberto, eu já tentei perdoar, eu já fiz terapia, eu não consigo tirar essa dor. E, para piorar, a maioria das vezes, essa dor se transforma em trauma. Toda situação de ameaça na infância estimula uma área do nosso cérebro chamada amígdala. E a amígdala, ela é responsável por gritar perigo. Putz, seu pai estava sempre sem dinheiro e falava que a vida era difícil, que gente honesta não ganhava dinheiro. Tem situações para você ganhar dinheiro, a tua amígdala fala: opa, perigo, perigo. Por quê? Porque vai dar trabalho, vai dar problema. A tua amígdala te deixa num estado de sobrevivência permanente. Você deve de lembrar de 3 tipos de pensamentos. Primeiro tipo de pensamento: se eu estiver feliz, as coisas, as desgraças podem acontecer. Eu vou te lembrar quando que isso aconteceu. Você estava passando férias no Hotel Fazenda ou estava passando férias em Cancún. Do nada vem aquela preocupação de vai dar merda. Porque a sua amígdala, ela fica procurando ameaças. Você tem esse pensamento: se as coisas estiverem bem, vai acontecer uma desgraça com uma pessoa que eu amo. A mulher está fazendo sucesso na carreira, daqui a pouco assim: ai, meu filho, e se meu filho ficar doente? E se a minha filha tiver um acidente? O que é esse sintoma? Daí eu quero que você faça essa reflexão. Esse sintoma é sua amígdala falando: perigo, 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 perigo. E o terceiro pensamento é: se eu tiver sucesso, se eu estiver vivendo legal, alguém vai me trair. Eu não estou falando sobre a sua namorada te trair ou o seu namorado trair. É seu sócio te trair, seu aluno te trair. Ele está bem, mas e se ele resolver ir para outra faculdade? Eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder. Isso é sinal que o teu cérebro está assim: cuidado, 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 cuidado. Roberto, como que eu trabalho com isso? O primeiro ponto é você perceber que você está com uma psicologia de trauma. Eu me machuquei, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, na infância você passou por situações traumáticas, mas teu cérebro fala assim: isso não acabou, isso não acabou, isso não acabou. E ele vai te empurrando para essa sensação. Eu tenho um amigo que ele tem uma frase que é assim: meu pai nunca me bateu, mas eu apanhei muitas vezes do meu pai. Por quê? Porque o processo psicológico é um processo de repetição. Por isso é muito importante que você está assistindo essa conversa. Você tem que parar e falar assim: putz, eu estou com uma mente de sobrevivente. Então, passo 1, a consciência de que você está numa psicologia do trauma. Passo 2, quando isso avança, é muito importante você olhar para dentro de você e falar: opa, estou caindo no tobogã. Eu chamo isso de tobogã. Tobogã psicológico é quando você entra numa situação temida,
Então, por exemplo, festa. Se eu for para a festa, vai acontecer uma desgraça. Então você tem, opa, estou entrando no tobogã. Terceiro, procura uma ajuda profissional se você não está conseguindo administrar. Vem para um treinamento com o Roberto Chiniachik, vai para uma terapia, para que você possa cuidar disso, desenvolver um estado neuropsicológico para que você desarme esse gatilho. Quarto ponto-chave. Então, Roberto, estou percebendo esse pensamento, vai dar desgraça com quem eu amo, alguém vai me trair, observa as reações físicas, os pensamentos, procura ajuda de um profissional competente, se for muito grave. E o quarto, faça contrato com amigos. Por incrível que pareça, eu fui uma criança muito rejeitada. Minha avó japonesa, que era a figura dominante, ela odiou que meu pai casou com uma brasileira. E ela odiou os filhos mestiços. O que ela fazia? Ela me tratava mal. Quando eu chegava na casa dela, ela me desprezava os 4 filhos mestiços dos meus pais. Então, muito tempo na minha vida, eu era totalmente tímido. Eu não tinha coragem de conversar com as pessoas, não tinha coragem de ir numa festa, num jantar. Foi muito importante eu me trabalhar terapeuticamente e também foi importante eu arrumar amigos. Então, eu lembro, quando começou esse mundo de palestra, nos anos 90, eu ganhei um prêmio de uma revista de RH, do Alexandre Garret. Eu fui homenageado, a personalidade do ano. Só que eu morria de medo de ser tratado com desprezo, lá no meu inconsciente. Era obrigatório para a minha carreira eu ir lá receber o prêmio. A minha tendência foi, não vou. Medo, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Aí eu falei, não, eu preciso de ajuda. Então liguei para o Minarelli, autor de Venda Seu Peixe, Luiz Augusto Minarelli. Falei, Minarelli, preciso de ajuda. Eu sou uma pessoa muito tímida, que tenho medo de grupos. Eu quero muito receber o prêmio e eu preciso da sua ajuda. Eu falei, como que eu te ajudo? Eu falei assim, olha, eu vou na sua casa, pego você, vou pro evento, vou pedir para você ficar ao meu lado o tempo todo, para eu conseguir ficar até o final, e eu te deixo na sua casa. O Minarelli falou, Chiniachik, você tem esse bloqueio, essa dificuldade. Minarelli, ela é gigante. Eu nunca vou em jantares, eu nunca vou em celebrações. Ele falou, não, vou fazer melhor. Eu vou te buscar na sua casa, a gente vai, eu fico junto de você o tempo todo, é só você olhar para mim. Se você não tiver ninguém interessado em conversar com você, você conversa comigo, você não vai ficar sozinho. Eu fui, eu era a personalidade da noite, todo mundo quis conversar comigo. E o Minarelli me deixou em casa. Por que eu estou falando? Esse é o quarto passo. Arrume um amigo que te apoie nessas situações de trauma, nessa situação de mente de sobrevivência. E você vai ver que aos poucos vai passando essa psicologia de sobrevivência, a sua vida vai desabrochando. Gostou desse vídeo? Vem muitos outros nessa área. E em cada vídeo eu vou te ajudar a analisar uma situação, procurar um caminho, trilhar esse caminho. Põe um like aqui, começa a me seguir, me recomenda para os seus amigos, para os seus parceiros. Você merece ser muito feliz.